Boa noite. Esse é o canal Força Educação e eu gostaria de hoje tratar com vocês de um tema que eu comecei a falar ainda no vídeo anterior. Quando eu falei sobre a moral brasileira está sendo sediada no período helenístico da filosofia grega, mais precisamente na filosofia de Epicuro, o epicurismo. E eu citei, naquele episódio, por exemplo, a figura de um pensador do século XIX que foi fonte de inspiração de uma grande revolução, se assim posso chamar, o movimento nazista alemão. Eu estou falando de Friedrich Nietzsche. E eu queria tratar de um conceito desenvolvido por Nietzsche que intrigou por muito tempo a sociedade. Inclusive, intrigou o próprio pensamento moderno e que é a raiz do meu entendimento do que está se passando hoje no mundo. Esse pensamento é o pensamento do Übermensch, ou simplesmente super-homem. Em alguns lugares vocês vão encontrar o além do homem, Overman, desenvolvido por um tradutor de Nietzsche, Kaufmann. Porém, o termo mesmo criado por Nietzsche, Übermensch, ele fica melhor aclarado quando a gente pensa num super-homem. Não o super-homem da Marvel, da DC Comics, aquele super-herói com super força. Não é a força física. O super-homem, segundo Nietzsche, seria aquele sujeito capaz de sobreviver à eliminação da dependência espiritual que o homem comum tem. No livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche deixa bem claro que está chegando o momento basilar da civilização humana, quando o homem vai poder ser tão forte, tão resistente, tão capaz, que ele vai pôr um ponto final. Pois bem, esse super-homem, ele vai nascer justamente a partir do confronto com o último homem. Nesse confronto vai ter dois tipos de seres humanos. De um lado, aqueles seres humanos inteiramente dependentes do conflito moral. Uma moralidade dualista, de que um lado nós temos a moral dos senhores, de um outro nós temos a moral dos servos. A moral dos senhores seria da força, da potência, da saúde, do belo. E a moral dos servos, ou escravos, em algumas traduções, seria a moral da subserviência, dos ressentidos, daqueles que incorporaram uma certa penitência na vida e, portanto, não chegam a se revoltar contra seus senhores, contra aqueles que verdadeiramente comandam. É incrível porque, falando assim, se você olhar apressadamente, parece até que eu estou trazendo um discurso bem atual no Brasil, em que um lado fica afirmando que nós vivemos uma grave crise econômica, financeira, social, de políticas públicas, que é imposta pela desigualdade social, em que as pessoas da pele branca submetem as mulheres, os negros, os transgêneros, homossexuais, e esse conflito acaba gerando nas pessoas um afastamento da fé em Deus. Pois é, no século XIX, Nietzsche já previa isso. Ele previa que haveria esse embate entre essas duas morais, entre a moral dos dominadores e a dos dominados. E os dominados iam cansar-se de eternamente submeter-se aos dominantes. Eles iam parar de encontrar desculpas para viver sua vidinha de ausências, de faltas, de insuficiências e necessidades. E iriam fazer uma grande revolução. E nessa revolução iriam matar aquilo que prendia eles à subserviência. Iriam romper os grilhões. Era nesse momento que o homem mataria Deus. Para Nietzsche, matar Deus é matar a subserviência do homem, alijado de tudo. Matar Deus, para Nietzsche, é você simplesmente desconhecer o poder da fé na sua vida. E aí o homem se libertaria
pois o homem voltaria como vontade e potência, e esse homem como vontade e potência não se submeteria mais à busca por uma vida medíocre. Ele viveria uma vida perigosa, onde ele gozaria de todos os prazeres, de todos os deleites que o humano pode experimentar, a vida material. Olha que absurdo. Eu não consigo parar de criticar, pois as minhas leituras não são capazes de obliterar a minha fé. Ter razão e saber que a minha razão tem limites me impõe o dever de acreditar em Deus. Mas para Nietzsche era justamente o contrário. Os limites da humanidade são impostos pela transcendência, que não existe. O homem acredita num Deus transcendente, num Deus espiritual, para subjugar os seus semelhantes. É essa a grande lição que nós tiramos de Além do Bem e do Mal, e assim falou Zaratustra. Eu não creio assim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que existe uma moral dos subservientes e muito menos uma moral dos senhores, dos soberanos. Eu também não acredito que a sociedade está em guerra. Talvez alguém diga, mas você tem a pele branca? Que ridículo. Eu sou nordestino, com muito orgulho. E sempre reafirmo, eu moro em Fortaleza, capital do Ceará. E tenho muito orgulho de ser cearense. Você nunca sofreu preconceitos? Meus pais são separados. Sofri muito bullying na infância por causa disso. Isso não me fez uma pessoa violenta, ou inescrupulosa, ou assediadora, ou contra as outras pessoas. A vida, ela não se impõe ao amor, ela não se impõe à fé. A fé submete a vida. E aí quando você tem fé em Deus, você submete a sua razão. É um processo justamente ao contrário. Por eu acreditar em Deus, eu não me permito humilhar o meu semelhante, o meu próximo. Por eu acreditar em Deus, eu tenho um dever de cuidar bem da minha família, respeitar a minha mãe e o meu pai, respeitar as autoridades às quais eu estou submetida e respeitar aqueles que estão submetidos à minha autoridade. Por eu ter fé em Deus, é que eu sei que no dia que o homem aceitar como natural exemplos como aqueles tidos no Carnaval de 2019, em que uma escola de samba chamada Gaviões da Fiel levou para a Avenida de São Paulo um deboche público contra a fé em Jesus Cristo, onde o inimigo de Deus, Satanás, humilhava, batia, agredia em Cristo, e isso era tido como motivo de riso. É por isso que as pessoas sofrem e não encontram resposta ao seu sofrimento. O Übermensch de Nietzsche acabou sendo o Übermensch de Adolf Hitler. Hitler vai se apropriar dessa construção ideológica materialista para fundamentar a sua teoria absurda de superioridade racial, em que a raça ariana, e eu já falei aqui que eu não acredito em raças, eu acredito no ser humano, haja vista sermos todos humanos e em nossas veias correr o mesmo sangue vermelho, e sob a nossa pele ter a mesma característica, embora que a nossa epiderme possa ser mais escura, mais clara. Eu mesmo já fiquei várias vezes bastante queimado de sol. E outras vezes já fiquei com a pele bem esmaecida, empalidecida, por não pegar sol. Uma pessoa que tenha a cor negra, ou que tenha um sexo feminino, ou que declare um gênero diferente do meu, não pode ser tratada com inferioridade. Pelo contrário, tem que ser tratada com respeito. Por eu amar o meu próximo, eu tenho que fazer isso. Seja com um idoso, seja com uma criança, seja com uma mulher, seja com um outro homem. É isso que a fé ensina. A fé não ensina você a se submeter a ninguém. Mas Hitler submeteu uma nação inteira e subjugou vários povos. Os povos eslavos foram terrivelmente atacados, massacrados, como na Polônia, a qual eu tenho uma ascendência.
por uma perseguição, por uma justificativa retirada de um cientificismo, de um materialismo, que dizia que a raça ariana era mais forte, mais poderosa, pois a Prússia, na sua reunificação, que constituiu a Alemanha, constituiu um dos estados mais fortes e potentes, porque a moral foi deficitária. E as pessoas começaram a acreditar que realmente a raça alemã era mais forte, era mais poderosa. E isso impulsionou os arroubos e as agressões, a mortandade da Segunda Guerra Mundial. Contra tudo isso, eu convido você que assiste esse vídeo. Tenha fé em Deus. Pode parecer loucura, mas Jesus Cristo já deixou na sua mensagem. Ele veio para os que eram sãos, mas os sãos não o receberam. Então ele foi para os loucos. Porque é loucura a fé em Deus para esse mundo. Mas somente a fé em Deus pode te libertar das dores que tu sente, como depressão, como sentimento de falta de justiça, descrença no futuro, falta de esperança e principalmente falta de amor. Nós não precisamos de ocultismo, nós não precisamos de obscurantismo, nós não precisamos de violência, nós precisamos de fé e fé em Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha e vamos crescer juntos. Muito obrigado.